diz assim: e por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho, e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim lhe deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. O versículo 16 aqui que nós lemos, diz assim: e por essa causa. Por que causa? Qual o motivo que levou os judeus a promoverem uma perseguição contra Cristo, ao ponto de querer matá-lo? Nós sabemos que só não mataram ele porque ainda não era chegada a sua hora. Haveria o momento certo que Deus tinha destinado para o Filho de Deus morrer na cruz do Calvário. Não era a hora ainda. Mas houve algo aqui que promoveu a ira dos inimigos do Evangelho, dos inimigos do reino de Deus. E foi um ato simples, algo simples, a cura de um paralítico. Quando você começa a ler o Evangelho de João, e você encontra os milagres, as curas que Jesus realizou, João ele tem um modo peculiar de escrever, que ele lança o milagre, a cura, e logo em seguida ele lança o ensinamento sobre esse milagre, sobre essa cura. O objetivo do Evangelho de João, ele tem como objetivo central, um único, em ensinar que Jesus Cristo é Deus. Ele tem como objetivo trazer a doutrina da divindade de Cristo. Esse homem que está escrito lá logo no seu começo do seu Evangelho, que ele era o Verbo, que ele estava no princípio com Deus, e assim, dessa maneira, ele era eterno, ele é eterno, e ele se tornou carne e habitou no nosso meio. Então o Evangelho de João, ele começa dizendo isso e termina dizendo o seu objetivo, dizendo assim: olha, muitos foram os milagres que Jesus realizou, tantos que, se fosse escrever, eu cuido que o mundo inteiro não caberia os livros, mas esses que eu selecionei, que eu escolhi para dizer para vocês, que vocês venham a acreditar que Ele é Filho de Deus, que Ele é Deus, que Ele é divino. E então, esse milagre aqui que Jesus realiza, ele traz uma revolta no povo. E qual foi esse milagre? Esse milagre foi no tanque de Betesda, que
ele introduz uma história dizendo assim, que lá naquele tanque existia uma multidão de enfermos, e entre essa multidão, Jesus foi em um homem, que estava ali há muito tempo enfermo, e esse homem dizia assim, olha, não tem ninguém aqui que me lance na água, porque a história, o João lança a história aqui, e ele não entra em detalhes, Jesus também não entra em detalhes, se aquilo era realidade ou não, se aquilo era uma crendice ou não. Jesus não mexe com isso, Jesus não traz isso à tona. Jesus vai lá e cura um homem, tira esse homem desse lugar de sofrimento e diz para ele, olha, vai para a tua casa, toma a tua cama e anda. Só que tem um detalhe, esse dia era um dia de sábado. E logo o homem então obedece o Senhor, recebe a cura e se coloca a caminhar. E então aquele homem que até no momento ninguém estava nem aí para ele encontrou bastante gente preocupada com ele. Não em ajudá-lo, mas... olha só, o camarada que estava reclamando que ninguém via ele, ninguém enxergava ele, agora estava visível. Agora estava no centro da atenção. Mas não atenção para ajudá-lo, mas para condená-lo. Ô rapaz, você não sabe que hoje não é lícito levar a cama? Você sabe que, olha rapaz, tem tanta doutrina, tem tanto ensinamento aí no nosso meio, e você está indo contra esse ensinamento. E ele dá a resposta, olha, o homem que me curou disse assim para mim, ó, toma a tua cama e vai, e anda, e vai para a tua casa. Eu estou obedecendo o homem que me curou. Mas quem é esse homem? A princípio ele nem sabia quem era Jesus. Esse paralítico, ele recebeu a cura, mas a princípio ele nem sabia quem era Jesus. No outro dia, quando ele vai no templo, Jesus encontra com ele e tem uma conversa com ele. Aí ele teve uma informação melhor de quem era Jesus. E o que ele faz? Ele vai até os acusadores e diz, olha, aquele camarada lá que me curou, sabe quem é? É o Jesus de Nazaré. Engraçado, ele ainda entregou o Senhor Jesus, não entregou? Mas Jesus não sabia que ia arrumar uma confusão, que ia arrumar uma perseguição. Olha, Jesus sabia porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele não está preocupado com o costume humano, se é costume, se não é, se deixou de ser. O que Ele vai fazer, Ele faz e não pede licença para ninguém, sabe por quê? Porque Ele é soberano, Ele faz da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Se vai vir perseguição ou não vai vir, não é problema nosso, é problema de Jesus, e Jesus realiza o que Ele quer. E então agora surge essa perseguição. E pensa que Jesus fugiu da briga? Você pensa que Jesus fugiu, como diz a turma aí, fugiu da raia? Não. Jesus pega e acrescenta algo mais ainda e leva aqueles homens que estavam furiosos ficarem mais furiosos ainda. Sabe por quê? Porque ele diz assim, olha, e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus respondeu, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ele não somente realiza a cura no sábado, mas agora quando vem pedir explicação para ele fala, olha, o meu Pai trabalha até agora. O sábado foi instituído por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O homem é mais importante do que o sábado. Presta atenção bem numa coisa, quando a Bíblia diz que Deus descansou, não é que Deus parou de trabalhar. Se Deus parasse um dia de trabalhar, o mundo entraria em colapso. Se Deus parasse de trabalhar um minuto, o mundo entraria em colapso. Deus nunca deixou de trabalhar, Deus nunca parou de trabalhar, e o meu Pai trabalha até agora, trabalha de segunda a sábado, não fica nem um dia sem trabalhar, e eu sou igual a Ele, eu trabalho também, porque eu imito Ele, eu sou igual a Ele. Aí pronto, aí que agora que pegaram mais em pedras ainda para matar o Senhor Jesus, porque
dentro do ensinamento lá dos judeus, aquele que se diz filho de Deus está dizendo que é igual a Deus, porque todo filho é igual ao Pai. O filho é a essência do Pai, o filho saiu das entranhas do Pai. Então quando ele diz eu sou filho de Deus, está dizendo, olha, eu saí das entranhas de Deus, e se eu saí das entranhas de Deus, eu sou igual a Deus. E isso daí para o judeu era considerado blasfêmia. Foi essa a acusação do sacerdote para crucificar Jesus Cristo. Quando ele disse, olha, em breve vereis o céu aberto e o Filho do Homem do lado do Pai. Ali, Jesus não negou que era Filho de Deus e veio a sua condenação. Por causa do testemunho, é o bom testemunho que Paulo fala. Olha, o bom testemunho de Cristo é aquele testemunho que chegou diante do sacerdote. Se ele negasse, ele escapava da morte da cruz. Mas como ele ficou firme, porque na realidade ele é Filho de Deus, ele não negou, então ele foi condenado à morte de cruz, porque ele não negou que era Filho de Deus. Então Jesus Cristo não fugiu da briga, não fugiu aqui e permaneceu firme e deu testemunho. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Versículo 19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Olha, a defesa de Jesus aqui é a seguinte: olha, eu faço porque o Pai mandou eu fazer. Se o Pai não tivesse me mandado, eu não faria, mesmo sendo Deus, eu não faria se o Pai não tivesse me mandado. Eu tenho um testemunho, não só meu, mas o meu Pai testifica de mim. De que maneira que o meu Pai testifica de mim? Ele vai dizer aqui nos outros versículos: através das obras que Ele me deu para fazer. Sabe qual que é a minha carta na manga? Sabe como que eu provo que eu sou filho de Deus? Eu provo que eu sou filho de Deus pela obra que Ele me deu para fazer. Olha, eu estou realizando obras no vosso meio para provar que o Pai me mandou falar isso. E tem mais uma, hein? Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Olha, eu fiz uma obra agora, vocês estão querendo me matar porque eu fiz essa obra, mas Deus vai dar muito mais obras do vosso meio, para que vocês fiquem maravilhados. Olha, mas preste atenção numa coisa: maravilhado não significa que acreditou. Deus me deu obras para fazer e eu vou fazer obras maiores. Aí você começa a folhear o Evangelho de João, você chega lá no capítulo 11, lá na ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro é uma obra maior do que a cura desse paralítico. Você vê lá a multiplicação dos pães do capítulo 6, é uma obra maior do que a cura dos paralíticos. Você volta no capítulo 2, a transformação da água em vinho é maior do que a cura. Eu tenho realizado obras grandes e vou fazer mais obras maiores no vosso meio, com o objetivo de que vocês fiquem maravilhados. Mas preste atenção numa coisa: tem gente que fica maravilhada e nunca é salvo por essas obras. Nunca é salvo pela maravilha. A pessoa é salvo pela palavra. Volte no Antigo Testamento. Povo de Israel viram as maravilhas das 10 pragas. E tinha uma coisa, hein? As 10 pragas vinham para os egípcios e não vinham para eles. Eles ficavam em casa lá numa boa, só vendo o egípcio sofrer, só vendo a praga descer lá no arraial dos egípcios, e eles estavam de boa. Eles atravessam o mar vermelho até enxuto, chegam do outro lado, cantam, dançam, pulam, viram verdadeiros pentecostais, mas na primeira prova murmuram e dizem: olha, a gente quer voltar para o Egito. Ah, você deveria ter deixado a gente lá no Egito, Moisés. Por que você tirou a gente do Egito? Maravilhas não traz salvação para ninguém. O que traz salvação
escrito que o fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então os milagres aumentam a fé de quem já tem fé, de quem recebeu fé pela palavra. Quem não recebe fé pela palavra pode ver o milagre que for, fica maravilhado, mas no final pega em pedras para atacar em Jesus. No final, sabe o que acontece? Olha só, pega esse povo todo que viu todos esses milagres. A maioria desse povo que viu os milagres estava lá no dia da crucificação, no dia da condenação de Cristo. Crucificam, crucificam, queremos Barrabás, solte Barrabás e crucifica Jesus. Mas Jesus vai continuar mostrando maravilhas. Afinal de contas, tem que mostrar maravilhas para dizer para o ímpio: ó, você não tem desculpa, porque eu vim e fiz. Não foi isso que Jesus falou? Olha, se eu não tivesse vindo e feito sinais, e sinais que ninguém fez, se eu não tivesse feito isso, então eles teriam desculpa do seu pecado. Mas porque eu vim e fiz todos os sinais, então ninguém tem desculpa dos seus pecados. E ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti. Porque se lá no passado eu tivesse feito isso, lá em Sodoma, lá em Gomorra, naquelas cidades lá, se eu tivesse feito isso, até hoje eles teriam permanecido. Mas eu fiz milagres no vosso meio e vocês não acreditaram no meu milagre, não acreditaram na minha palavra. Então o juízo para vocês no dia do juízo vai ser maior, vai ser mais duro, vai ser mais rígido do que para aquele povo. Mas continuemos aqui no nosso texto. Afinal de contas, não estou fora do texto, estou pregando dentro do texto. Versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Presta bem atenção numa coisa, olha só. Jesus fez um milagre que é visível. Jesus fez um milagre que todo mundo viu. Trouxe a ira, a fúria dos seus inimigos. Mas agora Jesus está trazendo um ensinamento de um milagre que ninguém vê. É um milagre invisível. Esse a princípio ninguém vê, que é o tipo de ressurreição espiritual. A ressurreição espiritual. A ressurreição espiritual ninguém vê, porque afinal de contas pega um camarada que era um morto, um cadáver ambulante, e agora traz vida para ele. Mas a princípio ninguém vê isso, ninguém percebe isso. Mas vamos aqui no texto aqui, olha. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos, aí os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Olha só, não é universal, não é mensagem universalista que todo mundo vai ser salvo, mas aqui está trazendo um grupo específico, está especificando pessoas, que é quem Ele quer, quem Jesus Cristo quer. Jesus Cristo diz assim: olha, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Não foram vocês que de repente ficaram bonzinhos e falaram: vamos escolher Jesus aí porque Jesus é verdadeiro? Não foi isso aí não. Foi o Espírito Santo que fez a obra no teu coração e deu trabalho para ele fazer, hein? Deu trabalho, porque se deixar o homem na sua própria vontade, ele jamais obedece a Deus, ele jamais abraça a Deus, ele jamais abraça o Evangelho. Mas Jesus está falando que vai fazer um milagre no nosso meio, porque Ele tem poder para fazer esse milagre. Porque o Pai ressuscita e Ele também ressuscita. Jesus também ressuscita. O Pai ressuscita os mortos. Olha só, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro para mostrar que Ele tem o poder da ressurreição, que Ele tem o poder nas mãos de ressuscitar os mortos. Eu e você éramos mortos. Capítulo 2 de Efésios. Não é isso que diz lá? É isso que o capítulo 2 de Efésios, no versículo 1, começa a falar. Que nós, estando mortos em pecados, Deus nos ressuscitou. Deus foi lá e nos deu vida e vida em abundância, vida para sempre, porque Ele
quis, ele não é obrigado a fazer isso, não é oração, não é nada que faz isso. Devemos orar pela conversão do mundo inteiro? Devemos pedir, sim, Paulo ensinou isso, mas o Espírito Santo vai naquele que Ele quer, segundo a sua soberania, e vivifica quem Ele quer. E aí Jesus diz assim: olha, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque muitos justos no passado desejaram ouvir e ver o que vocês veem e ouvem, e não puderam, mas foi dado a vocês ver e ouvir todos esses milagres, e aprender desses milagres, e acreditar nesses milagres, e ter vida e vida em abundância agora. No passado não tinha isso. A pregação era somente para o povo judeu, o ensinamento era só para o povo judeu, mas agora veio o Evangelho pregado no mundo inteiro, e ele vivifica aqueles que Deus destinou para a salvação. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O juízo está sobre as mãos de Cristo, é Ele que vai ser o juiz. As irmãs cantaram um hino aqui chamando que ele é o advogado. João escreveu isso na sua carta, dizendo que ele é advogado. Mas o João também escreveu que agora ele é o juiz. Então, por enquanto, nesse momento, ele ainda está advogando a tua causa, mas foi colocado sobre ele o direito do juízo. Ele julgará todas as coisas. Agora o mestre está quietinho, só ouvindo, retrucando os seus inimigos, mas ao mesmo tempo está dizendo: olha, o evangelista João, o apóstolo João está dizendo: olha, esse camarada que agora retrocedeu, não fique pensando que ele vai deixar barato, não fique pensando, não, ele vai se levantar sobre a terra, ele vai se levantar e vai se levantar como juiz. Ele é advogado da igreja, mas é juiz do mundo. Ele é teu advogado, mas é juiz do teu adversário. Ele é advogado da igreja, advoga a causa da igreja, livra a igreja, mas é juiz do lobo que vem devorar a igreja. Ele é advogado do bom pastor, do pastor verdadeiro, mas ele é juiz do falso pastor. Ele é advogado do profeta verdadeiro, mas ele é juiz do falso profeta. Ele é advogado do evangelista verdadeiro, mas é juiz do falso evangelista. Ele é advogado do obreiro verdadeiro, do obreiro chamado por ele, mas é juiz do falso obreiro, daquele que não foi chamado e se colocou no nosso meio de enxerido e só usa a igreja para cabide, para salário e para autopromoção pessoal. Ele é juiz dessa pessoa. Ele é juiz. E sabe por que ele é juiz? Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Você tem que dar a mesma honra para o Filho, sabe por quê? Tem um ensinamento verdadeiro. Somente Deus pode julgar, somente Deus pode perdoar pecados. Não foi isso que falaram lá em Marcos, lá, quando Jesus falou para aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados? Não foi isso que falaram? Mas quem é esse daí que está falando no braço dele? Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo tem o direito do juízo. Ele pode dizer para você: vai e seja livre dos seus pecados, estão perdoados os seus pecados. E pode dizer para o outro: você não está perdoado não. Ele tem esse direito. Sabe por quê? Para que todos honrem Ele da mesma maneira que honram o Pai. O mesmo atributo que o Pai tem, o Filho tem. Agora Ele tem o direito de julgar, para que todos honrem a Ele da mesma maneira que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, já desde o tempo do apóstolo João, e uma mensagem aqui trazida com bastante propriedade no capítulo 1 da carta de João pelo evangelista Márcio, ele tocou nesse assunto, que existia naquele tempo lá já pessoas, obreiros, ensinando que Jesus Cristo era um qualquer. Jesus Cristo era um qualquer lá, um
profeta que apareceu lá, mas não era Deus, não tinha divindade. E para isso foi escrito o Evangelho de João, para dizer que Jesus Cristo é Deus. Porque esse negócio de dizer que está honrando o Pai sem honrar o Filho não funciona. Aí ele diz lá na carta dele: olha, aquele que tem o Filho tem o Pai, quem não tem o Filho não tem o Pai. Então entrou aí a doutrina, né, do unicismo, né, que existe um único Deus, que vai lá no Velho Testamento, tem mesmo Deus, é o único Deus. Então se traz uma pregação, uma doutrina contra a Trindade. E a Trindade é defendida na Bíblia, a Trindade é defendida nas Escrituras. E aqui o apóstolo João está defendendo a divindade de Cristo. Então existe o Pai, existe o Filho, e tem que se dar a mesma honra que se dá para o Pai, tem que ser dada ao Filho. Tá? Versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então o versículo 24 aqui, ele segue a linha de pensamento do ensinamento da ressurreição espiritual. Ressurreição espiritual. Antes éramos mortos, sendo mortos éramos condenados, estávamos condenados, mas agora ouvimos o Evangelho, ouvimos a palavra, e agora recebemos vida e vida eterna. E diz aqui, olha, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Eu quero falar um pouquinho aqui nessa palavra vida eterna. Você é salvo? Você acredita na salvação? Você tem certeza da salvação? Olha para a palavra, olha para o versículo. Aqui está dizendo assim, olha, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, crê no meu Pai, crê em Deus e acredita em mim, tem a vida eterna. É possível você perder a vida eterna? É possível ser salvo hoje e amanhã não ser mais salvo? Preste atenção na palavra vida eterna. Se é eterna, não tem fim, irmão e irmã. Será que você recebeu uma vida, Jesus te deu uma vida que dura 5 dias, dura 1 ano, dura 2 anos, dura 6 anos, dura 10 anos e perdeu? Rapaz, você recebeu uma vida que é para todo sempre. Você recebeu uma coroa que é para todo sempre. Recebeu algo que é para sempre, é uma vida que é para sempre. Como diz lá Pedro, lá, uma coroa imarcessível, que não murcha. Quando Pedro ele faz essa comparação de coroa imarcessível, ele está aludindo à coroa de louros que os atletas recebiam no passado. O atleta lá das Olimpíadas, lá do mundo grego lá, ele recebia como troféu uma coroa de louros. Você já ouviu falar no louros da vitória? Era uma coroa de louros que era colocada na cabeça do atleta vencedor. Mas como era algo pegado de planta natural, no outro dia já estava murcho. Pedro olhou para isso e disse assim, olha, vocês têm uma coroa imarcessível, que não murcha como a coroa do atleta. É vida eterna, é vida para sempre. De que maneira? Acreditando em Cristo, crendo em Cristo, ouvindo Cristo e ressuscitando com Ele, obedecendo o Evangelho, tendo o Evangelho na mão, recebendo o Evangelho no coração e vivendo de acordo com esse Evangelho. Aleluia, Jesus. O inimigo luta dia e noite para acabar com a minha e a tua fé. Ele luta de dia e de noite. Olha só, vem perseguição sobre a igreja, vem escândalo no Evangelho, vem falsos pregadores, acaba com a igreja, faz da igreja negócio, negocia a fé, mercado da fé, negociação da fé. Mas pode aprontar o que quiser contra a igreja. Quem acredita, acredita. Os escolhidos vão sempre existir. Sabe que houve um profeta chamado Elias, que ele entrou em crise, não entrou, mas se coloca no lugar dele, você também ia entrar em crise. Ele entrou em crise, sabe por quê? A situação era complicada. Sacerdote, tudo corrupto. Rei, corrupto.
não escapava ninguém. Ele olhava para o sacerdote, corrupto, olhava para o rei, corrupto, olhava para a rainha tinha colocado um exército para matar ele. Não era a rainha que foi lá matar ele, foi o exército que foi lá matar ele. Estava todo mundo perseguindo ele. Aí ele olhava para dentro do templo. Sabe quem que estava dentro do templo? Os falsos profetas. E o que aconteceu com os profetas verdadeiros? Tudo assassinado, tudo morto. Que situação, né? Ele chegou ao ponto de olhar e só ver ele. Aí ele disse para Deus: olha, Senhor, tira eu também. Eu não sou melhor do que os outros que morreram. Eu não sou melhor do que tal profeta que morreu. Eu não sou melhor do que ninguém. Tira eu também, Senhor. E qual foi a resposta de Deus para ele? Elias, ainda tem gente. Ainda tem gente que acredita em mim. Tem gente que não dobrou o joelho. Tem gente que não beijou a estátua de Baal. Com toda a perseguição, com todas as profecias mentirosas, com todos os sacerdotes mentirosos que estavam no templo, que estavam na casa de Deus. Ainda tem gente que acredita em mim, Elias. Tem gente que eu escolhi. Quem eu escolhi não dobra o joelho, não. Quem eu escolhi permanece comigo, Elias. Vai, continua caminhando, vai lá e unge esse, unge aquele, continua a obra, porque tem gente que acredita em mim ainda, Elias. Continua a obra, continua de cabeça erguida, irmão e irmã, porque tem gente que ainda acredita em Deus. Você olha, escândalo, você olha, estão comerciando a fé, você olha, é pregador comerciante da fé, você olha, é camarada que dizia que era isso, que era aquilo e não é mais, mas continua acreditando. Você tem fé, você recebeu fé, você tem vida eterna. Você está aqui no versículo 24, você está colocado nessa palavra. Continua caminhando, continua marchando, porque você recebeu a fé, que é fé para a salvação, que é fé salvífica. Você recebeu um chamado, você ouviu um chamado, e esse chamado fez a obra no teu coração, e você está em fé. Continua em fé e vai continuar em fé, porque aquele que te chamou tem poder para fazer você continuar em fé. Versículo 25: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que as ouvirem viverão. Continua a doutrina da ressurreição espiritual, e agora é. Quando é que vai ouvir a voz da ressurreição espiritual? É agora, é nesse momento, tantos anos atrás que você ouviu essa voz e continua ouvindo essa voz, e essa voz todo dia te dá vida, todo dia te coloca em pé, todo dia te mantém acesa a chama lá dentro, viu? Parece que a lamparina vai apagar, parece que o fogo vai apagar, parece que a luz vai apagar, mas todo dia vem a voz do Espírito Santo no teu coração. Todo dia testifica a voz do Espírito Santo no meu e no teu coração, porque está escrito aqui, em verdade, na verdade, é uma palavra para dizer, olha, não tem ninguém que apague, não tem ninguém que risca, não tem ninguém que tira, na verdade, vocês ouvirão, e agora, e é nesse momento, e todos que ouvirem, ressuscitarão. Você é alguém que ressuscitou de novo. Você é alguém que, quando olham bem, embora muitos não vejam, mas quando olham bem, veem que você mudou. Aquele camarada mudou, aquela mulher mudou, aquele homem mudou. O Evangelho continua mudando vidas. O Evangelho continua mudando pessoas. Porque o Evangelho ressuscita. Ressuscitou a mim e a você. Porque, versículo 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Olha só o que ele está dizendo, olha, Jesus tem poder para dar a vida dele e tem poder para tomá-la de volta. Então, cabe aqui uma palavra, dizendo assim, olha, Jesus não foi assassinado, Jesus entregou a vida dele. Jesus não foi um homem frustrado que de repente foram lá e os inimigos venceram ele e mataram ele. Não tem nada disso aí não. É tudo pré-conselho de Deus, dentro da presciência de Deus, dentro da determinação de Deus. Deus determinou que fosse assim e entregou na mão do Filho. Olha, você tem poder para lá e entregar a sua vida. Sabe por que ele tem poder para fazer
Porque aquele que é imortal não morre, não tem como matar aquilo que é imortal. Se um dos atributos de Deus é a imortalidade, falando dentro da teologia sistemática, a imortalidade é um atributo de Deus. Se é um atributo de Deus, é um atributo de Cristo também. Como que aquele que é imortal vai morrer? Só tem um jeito: Ele se entregando para a morte ali na cruz do Calvário. Ele tem o poder de fazer isso e o poder de tomar essa vida de volta. Então ele coloca a vida dele na cruz do Calvário, fica 3 dias e no terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo, ele ressuscita de entre os mortos para ser a primícia dos que dormem, o primeiro dos que dormem. Versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Interessante, agora aqui entra uma coisa que é bastante contraditória e é super difícil de explicar, que é as 2 naturezas de Cristo. A gente cita ela e aceita ela por fé e não por razão, porque dentro de Cristo habitou 2 naturezas, e essas 2 naturezas são perfeitas. É a perfeição. A natureza divina em Cristo é perfeita e a natureza humana também em Cristo é perfeita. Por isso ele pode ser o representante do homem, por isso ele pode ser o salvador do homem, por isso ele pode ser o advogado e pode ser juiz do homem. Por quê? Porque ele se tornou homem e teve a natureza do homem e não pecou. Olha, o que Adão não conseguiu, ele conseguiu. Você sabe que Adão tinha apenas um mandamento, e esse mandamento ele pisou na bola e não obedeceu. Aí depois veio a lei tem vários mandamentos. Se o homem não obedeceu um, imagina vários. E o homem não obedece os vários, porque se não obedecer um, como que vai obedecer vários? Mas agora vem Cristo, e para Cristo não tem um mandamento igual teve para Adão. Tem vários mandamentos. Ele cumpriu a lei, ele nasceu sob a lei, ele cumpriu a lei por inteiro, inclusive onde está escrito a maldição. Que está escrito, olha, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele cumpriu essa palavra da lei para que nós fôssemos libertos. Porque se não cumprir a lei, ninguém pode ser salvo. Se não cumprir a lei. Mas eu e você não, eu e você não cumpre coisa nenhuma. Jesus cumpriu em nosso lugar. Ele não tem pecado, se fez pecado no nosso lugar e foi lá e morreu, sofreu a maldição, sofreu a penalidade, sofreu o juízo sobre ele, para que a gente pudesse ser livre agora, para que a gente pudesse ser liberto agora. Então ele pode ser o juiz e salvador do homem, porque ele é filho do homem também, ele tem a natureza humana em si, e nós aceitamos essas 2 naturezas dele, não sabendo explicar ela na sua totalidade, mas aceitamos por fé, acreditamos por fé, e continua. Olha, essa briga teológica tem mais de 2.000 anos, 2.000 anos de briga teológica. Já existia no tempo de João e continua até nos nossos dias, e nós aceitamos as 2 naturezas em Cristo através da fé, acreditando que é dessa maneira, do jeito que está escrito. Versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Versículo 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Agora aqui nesse versículo entra o outro tipo de ressurreição. Até aqui nós falamos da ressurreição espiritual, que acontece conosco quando ouvimos o Evangelho. Mas agora ele traz à tona a ressurreição corporal, ressurreição do homem, do corpo, que vai se realizar no último dia. Ressurreição de justos e injustos, ressurreição de crentes e incrédulos, ressurreição de justo e injusto, todos hão de ressuscitar.
Quem que é salvo? Somente aquele que teve a primeira ressurreição. Somente aquele que ouviu o Evangelho, acreditou no Evangelho e agora ressuscita para a ressurreição da salvação. Olha o que diz aqui, olha. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então só sai para a ressurreição da vida aqueles que fizeram bem. Mas aqui está ensinando salvação por obras? Não. O bem que você tem que começar a fazer é acreditar em Cristo. Preste bem atenção nas Escrituras. Foi um grupo lá perguntar para Jesus: ó mestre, o que nós devemos fazer para executar as obras de Deus? O que nós devemos fazer? E esse povo que foi perguntar lá era o povo que tinha conhecimento da lei. O que não faltava era mandamento para eles obedecer. E eles foram lá: mestre, o que a gente deve fazer para executar as obras de Deus? Eles perguntaram no plural, e Jesus dá a resposta no singular: a obra de Deus é que vocês acreditem naquele que Ele enviou. Mas que simplicidade, não é simples assim? É tão fácil assim? É ter fé, acreditar em Cristo. É lógico que quando ele fala de fé, quando João, Pedro, Paulo, os apóstolos falam de fé, ele não fala daquela fé que o diabo acredita, que estremece, mas não obedece. Ele fala de uma fé que te leva para a obediência, que te leva para caminhar para a obediência e chega ao ponto de ir para o martírio. É dessa fé que a Bíblia defende. Essa fé que vai diante do sofrimento, continua acreditando, continua amando a palavra, amando a todos. Essa fé que a Bíblia defende. É uma fé que produz, é uma fé que traz obras, é uma fé que traz frutos. Frutos do quê? Frutos do Espírito Santo. Frutos do Espírito Santo colocado na nossa vida. Frutos de Deus colocados na nossa vida. É essa fé que ele defende. Então vai ter a ressurreição no último dia. Vai ter sim. Todos vão ser ressuscitados. É como um camarada na casa da recuperação falou para mim assim: Deus vai fazer igual o juiz de futebol. O juiz de futebol não dá o cartão vermelho enquanto o cara está deitado. Ele espera o cara levantar para dar o cartão vermelho. Assim Deus vai fazer. Vai colocar o ímpio em pé para dar cartão vermelho para ele. É isso aí mesmo. Ressurreição da vida para aqueles que fizeram bem, mediante a fé em Cristo. E ressurreição da condenação para os ímpios, mesmo que esse ímpio tenha toda a alma de profeta, tenha toda a alma de pastor, tenha toda a alma de bonzinho, que está escrito em Paulo, escreveu dizendo assim: olha, o diabo se transforma em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Você sabe que esse negócio de coisa falsa, para saber diferenciar entre o falso e o verdadeiro, tem que ser especialista? Tem que ser especialista. O camarada tem que ser especialista. Estava assistindo lá um negócio lá naqueles canais de informação lá, o Netinho, e passaram lá um documentário sobre um camarada que instalou na casa dele uma máquina de falsificar ficha de cassino. E ele ia no cassino, e como as fichas dele eram tudo falsificadas, então ele não tinha gasto nenhum. E ele ficava lá, e ele bolou um jeito lá de sempre ganhar, ele sempre ganhava. E ele foi ajuntando milhões, ele ficou rico de tanto ganhar dinheiro no cassino. Só que os donos do cassino lá, eles tinham um controle lá e começaram a encontrar ficha sobrando, muita ficha sobrando. E até que um dia ele caiu na Arapuca lá, o camarada caiu na Arapuca. E o interessante é que o dono do cassino mandou aquelas fichas para o fabricante analisar. E o fabricante mandou a resposta: olha, não tem diferença nenhuma, é exatamente igual. Sabe? É por isso que a gente fica assustado com certos obreiros do nosso meio, porque só vem à tona quando o negócio cai mesmo, porque é exatamente igual. O diabo imita tão bem que é exatamente igual, é parecido.
Nem o fabricante conseguiu detectar o erro. Mas naquele dia, essa ressurreição vai colocar um do lado direito e outro do lado esquerdo. As ovelhas do lado direito, os cabritos vestidos de ovelha do lado esquerdo. Do lado direito vai ser dito: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos estava preparado desde antes da fundação do mundo. E do lado esquerdo vai ter gente: mas nós profetizamos, mas nós pregamos, mas a gente fez cura, mas a gente fez isso, fez aquilo. Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é praticar a iniquidade? Praticar a iniquidade não é tropeçar não, viu? Praticar é exercitar, todo dia na iniquidade. Porque o homem tropeça em muita coisa, e a Bíblia não esconde não. A Bíblia pega os maiores heróis da fé e mostra o erro deles. Mas eu e você não vivemos na prática do pecado. Nós nos arrependemos do pecado e quando erramos, logo o Espírito Santo puxa a nossa orelha, nos chama a atenção. Por isso que se você vai fazer alguma coisa errada, o juízo de Deus vem sobre você logo. E sobre o ímpio não. Sobre o falso profeta não. Esse o juízo dele só demora. Coitado dele, porque muitos o juízo vai vir só nesse último dia. Mas sobre nós, vem agora, vem nesse momento. O puxão de orelha vem agora, vem nesse momento. Para que naquele dia a gente esteja do lado direito, ressurreição da vida. Por quê? Porque vida nós já temos. Você já parou para ler lá o capítulo do juízo final lá do Apocalipse? Sabe que naquele juízo lá, presta atenção no texto, leia o texto e presta atenção no texto. O texto está escrito lá que se colocou diante do trono branco os mortos. De que sentido? Que não tem vida espiritual em si, foram ressuscitados, mas continuam mortos, porque nunca acreditaram no Evangelho. Então o camarada lê aquele capítulo lá e fica com medo daquele capítulo. Aquele capítulo não é para mim, para você que acredita em Cristo. Aquele capítulo lá é para os ímpios, porque lá a igreja tem um lugar especial, vai estar ajudando Cristo no tribunal. Ali só tem mortos diante do trono, só mortos que ressuscitaram realmente, foram ressuscitados, mas estão separados, que é um outro tipo de morte, separados para sempre de Deus. Então, mortos eternamente, separados eternamente. E quem tem vida, vida eternamente com Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, amém?